parte de trabalho, existem aqui testes que foram fornecidos para os alunos, testes de pilha, que aqui o aluno precisa instanciar essas três variáveis com as suas implementações de pilha, tá? E aqui de fila, que o aluno precisa, aqui no Get Implementation, instanciar com a fila que você quer testar, tá? Para poder rodar os testes. Notem que os testes eles não estão implementados, ou seja, eles simplesmente vão falhar. O que vocês podem, né, cada aluno deve complementar esses testes aqui para poder testar a sua estrutura seguindo a política que foi vista em sala de aula. Ok, minha gente? Então, a ideia é que vocês complementem esses testes daí, tá? E o que tem com relação ao que tem para fazer? Vocês têm dois pacotes, um que é o pacote de stack e outro pacote de queue. Pacote stack com todas as classes relativas à parte de pilha, tá? Com a interface que vocês não mexem absolutamente nada, cada método aqui está comentado como deve funcionar. Tem as exceções de pilha e aqui a implementação, que é a implementação de uma pilha utilizando arrays sobrejacentes. Tá? O construtor dessas classes recebe o tamanho para poder da estrutura a ser testada e aqui tem os métodos que vocês precisam preencher com o corpo do que vocês entendem, né, de como ele deve funcionar, ok? E aqui na parte de fila, vocês têm aqui as exceções de fila, tem a interface da fila, devidamente comentada a cada método, e aqui uma implementação que é também utilizando o array. Lembrando que a implementação default de fila, a gente precisa da necessidade do método shift left, que é porque as remoções a gente faz sempre da cabeça da fila e as inserções no final. Então a gente precisa dar um shift para poder trazer todos os elementos. Tá? No caso da turma 2, existe também uma outra implementação que é fila usando pilha. Você vai implementar aqui os métodos de fila normal, tá? Mas utilizando duas pilhas, não precisa de mais nada, não há nenhuma variável a mais. É só implementar esses métodos usando essas duas pilhas aqui por baixo. Então, o construtor dessa classe cria uma fila de um determinado tamanho, certo? E ele vai utilizar duas pilhas auxiliares por baixo para poder implementar esses métodos. Lembrando que essas implementações, né, têm que ser feitas respeitando a política da fila e utilizando apenas os métodos de stack, certo? Através desses dois atributos, stack 1 e stack 2, trazendo de uma pilha para outra e por aí vai, certo? Para poder implementar um método em queue, respeitando a política FIFO, que é a política das filas. Ok, minha gente? Obviamente, se o aluno não quiser preencher os testes para poder rodar no Maven, tá? Ele pode simplesmente chegar aqui e deletar essa pasta aqui de testes, tá? Fica a seu critério, ok? Então o Maven não vai compilar os testes, não. Nós fornecemos apenas um esqueleto de testes para que o aluno possa testar as suas classes. Notem que nós temos aqui já algumas inserções que acontecem na estrutura de dados, e aqui o aluno fica livre para poder implementar o que ele quiser testar do seu jeito. Ok, pessoal? Bom trabalho a todos.